Cristiane F. Hoje eu pretendo fazer o penúltimo episódio da série do prefácio do livro, prefácio escrito pelo Horst Eberhard Richter, um psicanalista alemão. Ele morreu em 2011 e ele fez esse prefácio aqui na época do lançamento do livro, um prefácio que eu gosto muito. A gente falou, ele traz uma análise, da situação não só da Cristiane, mas também de seus amigos, seus companheiros, outras crianças e adolescentes que acabaram indo para esse submundo de drogadição, de prostituição. Mas não só, ele faz uma análise desses jovens não como seres individuais, mas como seres sociais, filhos de seres sociais, inseridos em uma cultura. A gente fala aqui sobre uma cultura que a gente pode identificar características que a gente fala do capitalismo, nosso capitalismo, e neoliberalismo também. Apesar desse livro aqui ser um retrato de uma Alemanha dos anos 70, apesar da gente falar de uma droga que não é popular aqui no Brasil, como a heroína, a gente traz alguns aspectos para pensar nossa realidade também. Naturalmente, a terapia é ainda mais necessária quando o jovem já está consumindo drogas pesadas, mas nesse caso ela é muito mais difícil. Esse aqui é um dos grandes desafios, inclusive para a psicanálise. A psicanálise sempre teve grandes dificuldades para tratar do sujeito adicto, do sujeito toxicomano. Um parênteses aqui antes de continuar, eu ia fazer isso bem antes, mas acabei não fazendo. Mas é bom a gente pensar um pouquinho a ideia de dependência química. Eu acho que eu falei um pouco no vídeo anterior, se não me engano, que é uma ideia que fecha a situação numa concepção biológica, como se só se tratasse de um vício físico, de um descontrole físico, de uma necessidade do corpo. E a gente vai vendo que essa necessidade, essa fome não é só do corpo, ela também é da alma, como diz aqui o nome do livro do Rodrigo Alencar, A Fome da Alma, Psicanálise, Drogas e Pulsão na Modernidade. Um livro que eu tenho estudado já há um tempo, lido, relido. Eu vou trazer umas questões aqui para a gente pensar essa problemática, para a gente repensar a situação das drogadições radicais e a ideia, de que essa fome, essa pulsão que é ligada à cultura, não tem nada a ver com instinto, que é natural, numas pistas do lugar para onde a gente vai, Pois bem, a gente está falando aqui exatamente desses casos mais difíceis, dessa dificuldade da psicanálise. Inclusive, geralmente a abordagem que se escolhe para se tratar de toxicomanos e adictos é a abordagem da cognitivo-comportamental. Geralmente, nas instituições que tratam seriamente dessas pessoas, tende-se a usar mais a TCC, mas a psicanálise tem aí tentado se comprometer também com essa problemática. E é muito interessante o livro do Rodrigo aqui que eu falei, cadê? Esse aqui, ele vai usar o conceito de pulsão para a gente entender essa coisa que leva a pessoa a um circuito mortífero, vamos dizer assim, É de fato irresponsabilidade negligenciar o apoio aos meios terapêuticos já existentes e a criação de novos centros. Se a gente pensar que a nossa realidade no Brasil, os meios terapêuticos já existentes estão em andamento aí desde a reforma psiquiátrica, desde a implantação do SUS, o surgimento dos CAPs, a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, que vão entendendo o sujeito de uma outra forma, ativo no seu processo. Inclusive, quem trata disso de uma forma bem interessante é o Júlio César de Oliveira Nicodemos, nesse livro aqui, Psicanálise, Redução de Danos e o Uso Abusivo de Drogas. Estratégias possíveis diante do impossível. Outro livro também que tenho lido bastante, uma tese de doutorado, assim como o livro do Rodrigo,
E a gente vai falar também sobre redução de danos aqui. Eu acho que eu não falei bem ainda. Acho que eu nem falei ainda. A gente vai estudar junto esse conceito, que é um conceito que ele vai contra a ideia manicomial, né, de exigir do sujeito a abstinência para que ele possa começar um tratamento. Né, olha que interessante isso aqui. E, né, inclusive se ele estiver consumindo drogas pesadas, como diz aqui no livro, né, como o Rust diz, que é mais difícil tratar de pessoas que estão num estágio mais avançado de uso crônico. Né. Também essas pessoas vão ser olhadas, e não vai se exigir, ó, você tem que parar de usar droga para começar o tratamento. Né. É uma ideia diferente, é polêmica, muita gente, alguns setores da política vão dizer que é uma apologia. Bom, é um assunto bem grande, inclusive ele vai falar um pouquinho disso aqui, né? Não dá para entrar agora não. Contentar-se em encerrar os drogados, método preconizado por certas tendências políticas e hoje utilizado de maneira ampla, é simplesmente abandonar de vez e com cinismo os jovens à sua própria sorte. Ele fala de encarcerar aqui, ele está falando da prisão, né, da punição, que também acontece no Brasil. Mas aqui também a gente tem outro tipo de encarceramento, que são as comunidades terapêuticas, que eu venho falado aqui, falado, que ainda estão em prática, ainda sendo financiadas, são lugares muito semelhantes a manicômio. Né? Há relatórios aí de denúncias de abusos, morte, tudo isso que a gente vem falando aqui. Né? Então, essa a ideia, é isso que a gente vai fazer, é assim que a gente vai tratar essas pessoas. Será que é por aí? Uma sociedade que se queira humana tem como única escolha a mobilização de todas as formas possíveis de ajuda. A gente pode questionar aí todas, será que todas mesmo? Né? Desse pessoal aí das comunidades terapêuticas, será que vale a pena a ajuda desse povo? Acho que não. Vamos com calma, Rust. Por menos que elas sejam eficazes para o tratamento da toxicomania. Temos conhecimentos suficientes no que diz respeito à maneira de reforçar a motivação dos interessados e, uma vez motivados, ajudá-los a saírem do fundo do abismo graças a essas terapias de longa duração, praticadas em alguns centros ou comunidades terapêuticas. Essa comunidade terapêutica aqui, que o Rust menciona, não é essa que a gente está dizendo hoje no Brasil, tá? Essa que é financiada, administrada, que tem como donos pastores de igrejas, que usam métodos nada eficientes e científicos, que vai sempre numa onda moralista, de punição. Essa comunidade terapêutica que o Rust fala é aquela que eu falo na outra série do livro do Paulo Amarante, Saúde Mental e Atenção Psicossocial, que era uma outra ideia de comunidade terapêutica. Hoje esse nome é usado para falar de centros semelhantes a manicômios. E a comunidade terapêutica surge na reforma psiquiátrica exatamente para ir tornando o hospital, o manicômio obsoleto. Né? Então as coisas se deturparam. Não estamos falando das mesmas comunidades terapêuticas aqui, tá bom? Trata-se muitas vezes de apoiar e acompanhar um jovem na longa caminhada que vai da total desagregação interna à verdadeira reconstrução de seu ser. Existem muitos meios de se fazer isso, não só nos CAPs. Os CAPs eles dão muita estrutura, atendimento de enfermaria, atendimento psiquiátrico, oficinas de arte, de culinária, de música, que incentiva a prática física, de informação. A gente tem algo que se chama acompanhante terapêutico, que é aquele profissional que acompanha a pessoa em sua vida cotidiana. É muito interessante isso, é bastante usado em casos de toxicomania, né, de adicção. Se não me engano, o Casagrande, aquele comentarista, ex-jogador, ele tem um acompanhante terapêutico que sempre o acompanha, né, que sempre está com ele, me parece. Não sei se sempre também, né, mas ele já usou desse serviço ou usa, inclusive.
Interessante a gente pensar isso, a gente conhecer mais, né? São outros métodos, né? Que não são só fechados na ideia de abstinência, de encarceramento, né? Então tem muitas tecnologias aí pra gente usar que não precisa acabar nas comunidades terapêuticas que a gente conhece hoje, né? Vamos pensar, né? Vamos parar de focar numa ideia só e ampliar, abrir, né? Um empreendimento extremamente custoso e uma tarefa difícil de realizar num mundo em que reinam o egoísmo e a indiferença. Um mundo que, por exemplo, procura e explora vítimas jovens para as colocar no mercado institucionalizado da prostituição infantil. Aqui eu termino o penúltimo parágrafo. Mas a gente termina num ponto muito importante. A gente está sempre falando aqui da cultura. Isso aqui é feito de cultura, sintoma de cultura também, né? Da nossa cultura. E veja bem, um mundo que, por exemplo, procura e explora vítimas jovens para as colocar no mercado institucionalizado da prostituição infantil. É muito engraçado que... Engraçado, né? Não é engraçado. Muitas vezes eu já escutei as pessoas até lerem, pensarem esse livro de forma cômica, né? Drogada, prostituída, como se fosse engraçado, né? Aquela Christiane F., a drogada, prostituída. E a gente está falando aqui de um mundo, uma pesquisa, né, que eu sempre cito, de que um dos tipos sociais mais odiados pela sociedade são os adictos, os dependentes químicos, né, entre aspas aqui, os toxicomanos, os que causam mais ódio nas pessoas de bem, nos normais, nos adaptados. E do mesmo modo, muitos desses normais, adaptados, de bem, que odeiam essas pessoas que se drogam, consumem ela de forma sexual, inclusive crianças e adolescentes. Tem algo de perverso aí, né? Tem algo de sádico, tem algo de desumanizar o outro, nossa, sumiu a palavra, coisificar o outro, tornar o outro coisa. Ou aquela ideia do alheamento, ser alheio ao outro. O outro não é gente, não é humano, é objeto, é abjeto. A gente tem que pensar sobre isso, né? Que sociedade é essa que odeia tanto essas pessoas, mas consome elas como produtos sexuais e usam elas muitas vezes como bode expiatório para colocar debaixo do tapete questões muito mais sérias que a gente vem comentado aqui, né? Esse trabalho de recalcamento. Pois é, né? Não é engraçado uma criança de 13 anos se drogar e se prostituir. Nem uma criança, nem um adulto. Mas as pessoas que fazem piada sobre isso são exatamente aquelas que batem no peito para falar que são boas, de bem, normais.